Boa noite a todos. Em nome da diretoria da DVB, eu me chamo Antônio Tigre, sou responsável por toda a área de eventos. E na noite de hoje, você, co-presidente, um dos nossos principais produtos de integração dos nossos associados, de integração da comunidade, que enxerga o marketing, sim, como uma ferramenta prioritária na gestão dos nossos negócios. Essa é a casa certa. Então, bem-vindos à DVB. Queria agradecer, desde já, os nossos patrocinadores, como a gente viu há pouco, Badesul, Capacitar e Unimed, e o apoio da TV Com. A noite de hoje é uma noite muito especial, é uma noite que a gente vai ter a presença do senhor Adelino Colombo, que, com muita presteza, aceitou nosso convite. Era um anseio longo da nossa diretoria ter a sua presença aqui com a gente. Então, queria desde já agradecer e tenho certeza que todas as pessoas que vieram assistir o senhor hoje têm muita expectativa para serem inspirados pela sua história de sucesso, sua história de determinação, sua história de liderança. E é para isso que a gente está aqui. Acho que você, como presidente, é mais uma forma de a gente sair inspirado para as nossas vidas e tentando construir um mundo melhor. O nosso formato é um formato um pouco diferente. A gente sempre convida alguma pessoa para fazer toda a relação com o nosso convidado. E nós convidamos o José Antônio Freitas, diretor dessa casa, diretor da DVB, sócio consultor da Kimball. Então, sem demorar muito, eu já peço para o Freitas assumir a liderança da noite de hoje e espero que a gente tenha uma noite maravilhosa. Obrigado. Eu gostaria muito de agradecer a todos aqui, os associados que estão aqui. Os que não são associados, eu convidaria para que se tornassem associados da DVB. Quero dar um agradecimento especial ao senhor Adelino, que aceitou compartilhar conosco aqui hoje uma história de sucesso que nós vamos conhecer daqui a pouco. O senhor Adelino começou lá com uma loja de rádio, ele vai falar isso um pouco melhor, e ao longo de sua trajetória montou uma organização que hoje tem 5.500 empregados, uma organização com 260 lojas, 1,5 bilhão de faturamento, e, acima de tudo, é a 5ª maior rede de varejo do Brasil. E todos nós sabemos aqui o quanto é competitivo uma rede de varejo, e sabemos também que, para se conseguir, então, montar isso e ter os clientes que tem para sustentar essa rede, é necessário ter uma profunda relação com os clientes. E aqui nós estamos na Casa do Marketing, e o senhor Adelino, então, vai falar desta relação com os clientes, como se conquista tantos clientes, que vai ser uma lição para nós. Agradecemos também aqui todos os nossos convidados. Queria fazer um agradecimento especial ao seu Paulo Bellini, que veio lá também de Caxias aqui para prestigiar a nossa Casa do Marketing. E a todos, muito obrigado. E, por favor, senhor Adelino, aguarda. Boa noite a todos. Saúdo inicialmente o amigo Antônio Tigre, o José Antônio Freitas, de uma maneira especial, particular amigo Paulo Bellini, que nos prestigia com a sua presença, meus senhores e minhas senhoras. Dizer da alegria de estar aqui na DVB para vos falar como tema a minha experiência empresarial vivida nos 66 anos. A minha iniciação no comércio ocorreu aos 17 anos. Fui contratado para trabalhar em um grande armazém de secos e molhados na minha cidade de Farroupilha. Na época, não havia, para os mais jovens, eu falo, não havia supermercados, tudo era vendido e pesado na hora da compra pelos nossos clientes, compravam tudo que era, compravam e tudo era marcado numa caderneta e pagavam no fim do mês. Tudo era granel, inclusive os frangos eram vendidos vivos. Trabalhei por 7 anos, sendo que 1 ano saí para servir no Exército. Retornando do quartel, voltei
para o armazém de onde eu saí. Passado algum tempo, o meu patrão montou uma filial, me convidou para gerenciar essa nova casa. O novo armazém teve um desenvolvimento muito bom, com melhor resultado do que a matriz. Entre os clientes, tinha um senhor assíduo, se nós tornamos amigos, era representante comercial. Um certo dia ele me perguntou se eu não queria viajar com ele, me conseguiria empresas para me representar e me apresentava aos clientes. Aceitei, mas aceitei mais esse desafio. E me dirigi ao meu patrão e falei do fato. E pedi que ele pudesse me dispensar 2 meses por ano para que eu pudesse viajar no estado do Santa Catarina do Paraná. Eu quero dizer que essa experiência foi para mim uma experiência, foi uma faculdade, uma experiência muito importante, e consegui aí juntar um dinheirinho, né? Um certo dia, o chefe me chamou no escritório e me falou que queria vender o armazém, a matriz, para mim e mais outros 2 colegas, nas seguintes condições: mercadoria pelo preço de custo, com prazo de 90 dias para pagar. E mais, não cobraria aluguel por uns tempos. Informaria aos fornecedores que éramos pessoas sérias. E eu, na hora, respondi que aceitava. Aceitei sem imaginar qual seria o valor. Feito o balanço, deu 300 mil cruzeiros. A minha parte, portanto, foi de 100 mil. E a minha economia era de 3 mil cruzeiros. Faltava, portanto, 97 mil. Se naquele momento que o senhor Manuel, que era o nome do proprietário, o que me ofereceu o negócio, se eu pensasse que era difícil, seguramente não o faria. E passado tanto tempo, ainda agora, hoje eu me lembro, me pergunto, onde busquei tanta coragem? Fui à casa dos meus pais e comentei o negócio. Perguntei ao meu pai se ele estaria disposto a avalizar as promissórias para pagar o senhor Manuel. Ele se prontificou imediatamente. Eu só não falei do montante. Meu pai era um pequeno agricultor, mas tinha um bom conceito. O valor de garantia que meu pai fez valia pelo menos 20 vezes mais. Era 20 vezes mais que o maior do patrimônio dele. Em 90 dias, eu recolhi os valores necessários e paguei a minha conta. Tive uma certa facilidade em conseguir os valores. Uma pessoa que me emprestou o maior valor retirou o dinheiro de uma grande empresa para me emprestar. Falei que meu pai seria o avalista. Esse senhor olhou para mim, o dedo em riste, e disse-me: não, eu estou emprestando para ti, você que vai me pagar. Confesso a vocês que eu sonhava em ser empresário, mas não tão rápido. Aos 24 anos de idade, pensei se eu fracassasse, me preocupei se eu fracassasse, o que poderia acontecer com a minha família, com meus pais e meus filhos? Seguramente acabava com a minha família. Os negócios foram bem, damos uma nova dinâmica no armazém. Há pouco tempo fomos amortizando nossos compromissos. Passados uns anos, abrimos uma filial numa outra ponta da cidade, num segundo armazém. Como a sociedade nem sempre dá certo, algum tempo depois fizemos uma cisão e eu fiquei com a filial, pois tinha só 33% da empresa. Um primo meu, que morava aqui em Porto Alegre, era radiotécnico, era encarregado da oficina de manutenção da importadora americana, e nos finais de semana, ele e um colega dele montavam rádios. Compravam as caixas, as peças, e montavam 5 ou 6 rádios por semana. E eu comprava os rádios e vendia no meu armazém. Como não tinha nota e nem imposto,
eu vendia barato com uma margem boa. Vendia bem o que chegamos. Chegamos a ter lista de espera. Sentia eu gosto de vender produtos diferenciados de maior valor agregado. Eu sempre fui meio metido a procurar algo novo. Resolvi ir a São Paulo, fui conhecer São Paulo e o comércio paulista. Fiquei maravilhado com as lojas Mapping, 2 edifícios conjugados, com diversos andares de loja, com um grande movimento, e a propaganda dizia: o Mapping vende do alfinete ao avião. Caminhando pela Avenida São João, eu vi uma grande loja chamada Cássio Muniz. Entrei e tinha uma indicação que dizia atacado. Me dirigi ao balcão, quis saber como funcionava o atacado. Me apresentei ao rapaz, que me atendeu e fez o meu cadastro. E fiz um pedido de liquidificadores, batedeiras, enceradeiras, da marca Arno, e recebi os produtos que eu comprei. Então, no meu armazém, passamos a vender produtos eletrônicos. Eu vinha para Porto Alegre todas as semanas para comprar produtos no atacado para o meu armazém. Comprava açúcar, azeite, sal, esses produtos em geral. Andando pela rua Doutor Flores, passando pela loja Incosul, vi na vitrine uma máquina de somar, aquelas máquinas de teclado completo. Pensei, vou ver o preço. Pensando em comprar uma para somar as minhas cadernetas e os livros, que até então a soma era manual, sem somadora. Entrei e o moço que me atendeu e disse: vá no 2º andar e fale com o Udo. Falei que queria ver o preço da somadora, ele me disse o preço e falou: se eu comprasse mais de uma, se eu comprar mais de uma, faço preço de atacado, com 30% de desconto. Comprei 2. Retornando, ofereci uma para a empresa de móveis, que estava na frente do meu armazém. E o senhor comprou. E eu cobrei a ele o preço cheio. E a minha máquina saiu 60% mais barato. E esse senhor, eu vou dizer quem é. É o pai do Alexandre e do Pedrinho Grandene. Imaginem como poderia imaginar que naquele prédio da Incosul, um dia poderia eu ter uma loja nossa, é a de número 200. Retornei em Incosul para comprar uma máquina de escrever. Feito a compra, agora com desconto de atacado, o moço me perguntou se eu não queria vender geladeira no meu armazém. Me falou de uma fábrica de Santa Catarina chamada Consul. Dado o preço, perguntei se você me mandaria uma. Ele disse que sim. Recebi a geladeira, expus no meu armazém. No mesmo dia, o nosso fornecedor de pão me disse, me deu o preço, me disse, se você me fizer em troca de pão, eu fico. Vendi a geladeira para o padeiro. Continuei vendendo geladeira, Consul, no meu armazém. Tínhamos, então, geladeira, rádios, ferros elétricos da linha da Arno. E há tempo trabalhávamos já com máquina de costura Singer. Um dia, eu pensava como vender mais produtos de maior valor agregado. Aí, eu falo como nasceu a Colombo. Nasceu como a maioria das empresas brasileiras, do nada, sem pesquisas, sem grandes planos e com pouca experiência. Convidei meu primo para nós estabelecer com venda de eletrodomésticos e com oficina de conserto, já que ele era radiotécnico. Acertado o negócio, dia 30 de novembro de 1959, fomos a um escritório de contabilidade para formatar o nosso contrato social. O contador nos perguntou qual é o capital de vocês. Respondemos que não tínhamos dinheiro. Ele nos sugeriu, então, em colocar um determinado valor
a completar para ter crédito nos bancos. É claro que, naquele momento, sequer poderíamos pensar em ter mais de uma loja. A nossa cidade tinha de 8 a 9 mil habitantes e o município 11 mil habitantes, portanto, um mercado pequeno. Não foi fácil montar a nossa lojinha, de uns 40 metros quadrados, mais ou menos. Não tínhamos nada, só que saiu do meu armazém. Uma geladeira, máquina de costura, ferros elétricos, produto que eu tinha lá no meu armazém. E a nossa primeira compra foi de um representante que lá nos visitou e nos vendeu 6 rádios. Me lembro até a marca Fiesta. Feito o cadastro, ficamos aguardando o produto e o pedido de mercadoria chegou e vendemos em uma semana os 6 rádios. Pensamos como fazer um novo pedido. Entendemos que a fábrica não mandaria antes de pagarmos o título do primeiro. Fizemos um pedido, então, de 12 rádios e pedimos que nos mandasse o valor e que nós desse um desconto com o pagamento antecipado. A mercadoria chegou, continuamos vendendo bem, e voltamos a comprar prazo dessa fábrica. E um dia depois apareceu em nossa lojinha o representante da Arno e viu na prateleira a linha de produtos que ele representava, perguntou onde compramos. E ele nos disse, poderiam comprar direto? Aí fizemos um pedido e o cadastro, e o senhor falou, eu vou mandar esse pedido com uma carta dizendo, se vocês não pagarem, eu pago. Naturalmente, ele viu que o crédito era pouco, não podia não aprovar a fábrica. Em junho ou julho, não lembro exatamente quando, de 1960, foi lançada no Rio Grande do Sul a TV Piratini Canal 5. Um determinado dia, estacionou em frente à nossa lojinha um carro. E o senhor que estava no carro entrou na loja e nos disse que tinha um televisor e que desejava que fizesse um teste experimental para ver qual seria a qualidade da imagem lá na nossa cidade. Instalamos o aparelho e a imagem captada foi ótima, nitidez muito boa. A nossa cidade se localiza na Serra, é ao alto da Serra, e aí facilita a qualidade da imagem. À noite colocamos o aparelho na porta da nossa loja e a cidade parou para ver a novidade. A rua fechou, foi um grande sucesso, com muitos comentários no dia seguinte. Fizemos um levantamento para ver quem poderia comprar um aparelho de televisão na nossa cidade. Entendemos que tinha 4 famílias que tinham potencial para comprar um aparelho de televisão. Encomendamos 4 aparelhos desse senhor, era da marca Emerson, 21 polegadas. Passado uns dias, veio uma correspondência da fábrica dizendo que não mandariam o pedido porque o valor era maior do que o nosso patrimônio. Em outra passada pela Incosul, para encomendar geladeiras, o senhor Udo me disse que agora temos uma representação de TV. E aí, vendo o produto, discutimos, comprei 4 aparelhos. Chegando os aparelhos, vendemos 3 dos 4 candidatos, sobrou um. Mas houveram outros interessados e vendemos diversos aparelhos. Quando o Incosul nos entregou em Farroupilha uma Kombi com 4 aparelhos, foi uma festa, fotografamos o grande acontecimento e vendemos bem os TV, muito mais do que imaginávamos. Fabricado em Porto Alegre por uma empresa chamada Teleunião. Era uma grande fábrica. O nosso sucesso com venda de TV cresceu o olho dos empresários da minha cidade. Surgiu um forte concorrente, montou uma loja bem maior que a nossa e nos fazia forte concorrência, inclusive sem ética. Procurava os nossos clientes e oferecia o mesmo produto com um grande desconto. Era fácil saber onde nos vendia, porque quando aparecia uma antena em cima da casa, sabia que tinha um televisor. Eu cuidava do armazém
e da loja. Meu sócio não tinha traquejo na venda. Quando chegava um cliente, ele me ligava por uma linha direta, eu pegava a bicicleta e subia, ia na loja para atender. Aí o mercado de Farroupilha acabou para nós. O meu sócio se apavorou, aí procuramos qual a solução. Surgiu a ideia de procurar outros mercados. Contratamos, então, a primeira funcionária para cuidar da loja, e o sócio cuidava da assistência técnica, e a minha mulher comandava o armazém. Eu me dirigi à cidade mais próxima, Caxias do Sul, à procura de clientes. O primeiro cliente a ser procurado foi o senhor que eu conhecia, né? O homem vendia balança, vendia para nós balança e dava assistência técnica, né? Senhor Balisaroto, pedi que desejava fazer uma experiência instalando um TV na casa dele, sem compromisso de compra. Ele prontamente permitiu. Retornei alguns dias depois e fui lá com a intenção evidente de vender ou de recolher o produto. Mas vendemos. E a esposa me disse, vai lá no tal endereço e procure o senhor tal, meu genro, e vende uma para ele, pois a minha filha viu aqui e gostou muito. Lá fui eu, e realizei mais um negócio. Voltei à senhora Antonieta para obter mais nomes e endereço. Ela me disse, se me deres uma comissão, eu te arranjo muitos. Acertados os valores, a cada venda eu solicitava indicações e aumentava a minha ficha cadastral. Solicitava nomes, endereços de amigos, parentes, colegas, etc. A conversa era a mesma, de experiência sem compromisso de compra. A devolução era baixíssima. Comecei a visitar bancos, bares, armazém, onde houvesse pessoas, além das indicações, e a cadastrar e a venda crescia a cada dia. Conhecia Caxias de ponta a ponta, passava pelos bairros, nos armazéns, nos bares, onde houvesse gente, e montava pontos de referência, e aí eu obtinha indicações. Conheci muitas pessoas, muitas famílias, fiz muitas amizades. Quando me apresentava, algumas pessoas me diziam, já ouvi falar de ti. Entre tantos conhecidos e amigos, uma pessoa interessante. Conheci uma pessoa muito interessante, sem dúvida. Era o diretor financeiro da Metalúrgica Eberle. Um homem de pouca conversa, de temperamento forte, um homem muito seguro. E foi muito importante para mim esse senhor, porque me deu uma lista muito grande de nomes da Metalúrgica Eberle, funcionários da Eberle, do escritório e da fábrica. Esse senhor eu conheci na casa dele quando fui vender um televisor, uma demonstração de televisor. E ele ficou muito satisfeito. Eu aproveitei para pedir indicações e pedi-me que eu passasse no escritório, que ele passaria indicações. Eu voltava nesse escritório a cada tempo para conseguir novos nomes. Fiz muitos negócios na Eberle, no escritório, na fábrica, até na fundição. Voltando aos postos de preferência, nos bairros, tínhamos também no interior do município, porque além dos TV vendíamos geladeira, fogões a gás, máquina de costura, etc. Procurava de preferência moinhos, onde os agricultores procuravam para moer seu trigo, seu milho, e aí o objetivo era a geladeira. E nós tínhamos em Caxias, no escritório da CE, um contato que nos informava quais as regiões que a companhia instalaria novas redes de energia. E nós passávamos nas casas e deixávamos uma geladeira antes da concorrência. A TV era um produto novo no mercado. A maioria das pessoas que não conhecia. No começo, a instalação de um TV era em diversas casas,
era motivo para vizinhos se tornarem televizinhos. A venda crescia a cada dia e vendíamos muitas televisões. Lá pelas tantas, formamos um consórcio. Foi um grande sucesso. Vendemos muitos televisores. E esse consórcio foi criado por nós, não tínhamos normas, nada, nós mesmos criamos as regras. Mas foi muito bom, foi um fator de muita venda de televisores. O televisor, então, foi o grande produtor, grande produto no desenvolvimento da nossa empresa. Modéstia à parte, realizamos um trabalho interessante. Faço um parêntese para dizer que, naquela época, as margens eram bem melhores do que hoje. Tínhamos 2 equipes para instalar os aparelhos, que eu vendia. Eu vendia e cobrava as parcelas. Eu sócio dava assistência técnica e acompanhava as instalações. Os negócios evoluíram tanto que tivemos que colocar pessoas para nos ajudar na cobrança e para levantar novos negócios. Imaginem começar uma empresa, um capital zero, em uma pequena cidade, desenvolver muitos negócios, vender financiado. Claro que não foi fácil. Tempos depois, passamos a vender por financeira. E o nosso capital de giro era dado pelos nossos fornecedores, com a compra a prazo, longo. Imaginem que eu comprava de algumas fábricas televisores com prazo de 30 a 300 dias para pagar. Entre os amigos tinha um alfaiate, que na alfaiataria dele ocupava só os fundos. Havia na frente um bom espaço. Ali era um ponto de encontro com clientes. E tinha algo muito especial, na época, um telefone. Muitos amigos que ainda vivem, eu tenho feito visitas em Caxias do Sul, nós comentamos o passado. Um dia pedi para o senhor, esse alfaiate, se me permitia eu colocar uma pessoa próxima ao telefone para receber prestações, pois eu não dava mais conta a cobrar. E me permitiu. Assim fui avisando os clientes para lá pagar as parcelas. Coloquei um birô com uma pessoa para tal atividade. Uns dias depois, voltei a abordá-lo. Senhor Schaefer, o alfaiate, poderia colocar ali uma TV, uma geladeira e um fogão, já que tem esse espaço aí? Não, pode colocar, não tem problema nenhum. E aí surgiu a nossa primeira filial. Trabalhávamos também nos finais de semana, oferecendo degustação de TV e outros produtos nas cidades de Flores da Cunha e de São Marcos. Em seguida, colocamos um preposto em cada cidade para vender e cobrar, e nós instalávamos os aparelhos. No casos pitorescos, tem muitos, eu gostaria de colocar 1 ou 2 aqui para vocês. Nós, sempre que entrasse numa região, numa zona, a gente procurava o líder dali. E um desses líderes, ali no interior de Farroupilha, nós fomos procurá-lo para vender um televisor. E ele estava na bodega jogando carta. E aí nós fomos lá e ele disse que permitiu que nós instalássemos o televisor. Mas quando nós nos dirigimos à casa, por isso que eu falo, a senhora veio de vassoura na mão e disse o seguinte: vocês não entram aqui de jeito nenhum. E, com jeito, eu fui conversando e ela permitiu que instalasse o aparelho. Aí, no domingo seguinte, retornando lá, a gente abordou a senhora e dissemos: viemos buscar o televisor, senhora. Ela disse: ah, é? Pois diga lá para o fulano, que é o marido dela, que deixou vocês virem aqui, agora vai lá e diz para ele te pagar.
E um outro também era o patriarca da família. A gente também era um ponto de referência, nós íamos lá em seguida, porque era naquela região de Forqueta ali, e sempre que nós chegávamos, a gente era convidado para o porão, que tinha salame, vinho e pão, né? Então a gente aproveitava, e ali a gente tinha uma boa amizade com essa família. E o senhor disse para mim, olha, agora eu acredito que a televisão, que a imagem vem de Porto Alegre, porque eu vi a missa da Festa da Uva e eu conheci o bispo rezando a missa. Ele não imaginava que a imagem realmente fosse gerada em Porto Alegre e captada no televisor da casa dele. Quando foi lançado o freezer no Brasil, era um produto desconhecido. Eu o conheci numa viagem no exterior, tá? Num showroom, conheci o freezer, achei que era interessante aquele aparelho. E aí, a fábrica de geladeira Prosdóximo de Curitiba nos convidou para o lançamento de um freezer. Lá eu estive no lançamento e solicitei ao diretor que nos desse 90 dias de exclusividade para que eu pudesse vender pelo menos 300 peças. Ele ficou entusiasmado. 300 peças? É, 300 peças. Então, tá. E ele chegou, a mercadoria chegou, e realmente nós tínhamos uma caminhonete, enchíamos a caminhonete de freezer e deixávamos nas famílias que nós conhecíamos no interior, também em degustação. Evidentemente que todo mundo comprou o freezer, vendemos muito freezer. Da mesma forma, quando foi lançada a TV tipo Sky, essa televisão, melhor está vendo, essa antena pequenininha, tipo Sky, que na época as primeiras custavam muito caro. E no lançamento em São Paulo, eu também pedi uma exclusividade e para vender um número X de antenas, e, de fato, nós vendemos muita antena, fomos por muitos anos o maior vendedor, mas sempre dando demonstração, sempre fazendo degustação. Nós montamos um trapiche e fazíamos demonstração na casa dos clientes, principalmente na fronteira, porque lá a imagem não era das melhores, e vendíamos todas que nós pudéssemos demonstrar. Nossa loja de Caxias, a nossa lojinha Bem, e nós animamos em abrir outras praças que trabalhávamos. A número 2 foi em Flores da Cunha, a número 3 em São Marcos. E a seguinte foi um grande desafio, abrir uma loja em Vacaria, que era bastante longe, muita distância maior. E nós, na época, não tínhamos aonde copiar como administrar uma rede de lojas, como liberar crédito e como controlar cobrança e estoque. Nós criamos os controles como um tipo de sistema que se chamava Cardex. E criamos franquia, onde o gerente ganhava uma comissão maior, nos dava o dele crédito com o fiador, e a equipe era dele. Assim iniciamos nossa expansão, sem planejamento, sem experiência, mas deu certo. Sentimos que em cada nova loja crescia nossos negócios. Em 5 anos de vida, a empresa já tinha um belo faturamento. Sentimos muita falta de capital. Dependíamos dos fornecedores. Não devíamos a banco, pois não tínhamos crédito para garantia. Não tínhamos nada para dar garantia de crédito. E, com isso, nós dependemos muito do crédito pessoal. A estratégia para capitalizar a empresa foi rentabilizá-la, não desviar lucros, né? Procuramos fazer o nosso negócio, não acompanhar a concorrência,
Praticar preços justos, não imobilizar, investir em treinamento da equipe de vendas. Preferimos anunciar o preço a prazo, não anunciar um preço à vista, para obter mais lucro. Porque, na verdade, o eletrodoméstico, o lucro, ainda hoje, é via financiamento. Nós damos sempre muita atenção a recursos humanos, preparando as pessoas com treinamento, pagamos sempre a folha no primeiro dia útil do mês seguinte, nunca damos vales e não adiantamos 13º salário aos nossos colaboradores. Preferimos pagar integralmente no fim dos meses. Como já disse, imaginem como difícil montar uma empresa em uma cidade pequena sem capital. Com pouca experiência, houveram muitos momentos de preocupação e desafios. O que nos salvou foi, como já disse, o crédito pessoal. Enfrentamos muito desafio. O primeiro, em 1964, quando da Revolução. O governo militar, em uma campanha para conter a inflação, dizia: não comprem hoje, que amanhã será mais barato. E os negócios pararam. E nós, com grandes estoques, muitas contas a pagar, e o mercado realmente parou. Tivemos muito transtorno nos anos seguintes. Começamos a conviver com a inflação alta, e com demanda reduzida, e nós com muitas dificuldades e muitos compromissos. Veio a década de 70. Foi para a nossa empresa, acredito que para todos, a década de ouro. Para os negócios, nós conseguimos capitalizar a empresa, acumulamos recursos, passamos a comprar à vista e a prazo curto, e financiar parte das nossas vendas com recursos próprios. Vendíamos o que comprávamos. Era difícil o abastecimento. Como na época era difícil um telefone, para telefonar para São Paulo, nós compramos em São Paulo um no câmbio negro. Colocamos na casa de um amigo aposentado para que contratasse com as empresas para agilizar os nossos pedidos. Era comum, durante o mês, procurar fornecedores para que nós mandássemos mais mercadoria, principalmente móveis de Bento Gonçalves e de Santa Catarina. Os anos 70, o Brasil vivia momentos de euforia. Ganhamos a Copa do Mundo do México, cantava-se para frente Brasil, tudo era uma maravilha, todo mundo feliz. Veio a década de 70, tida como uma década perdida. E já no final dos anos 70, deu-se o início da crise, que causou muitas dificuldades para todos. Muitas empresas comerciais tiveram grandes problemas nessa época. No final dos anos 70 e no início dos anos 80, o nosso país conviveu com aquela loucura inflacionária. Tínhamos inflação de 30%, 40% ao mês, e houve um mês que chegou a 80%. No auge da inflação, vendíamos a prazo até 10 vezes. Eu não lembro bem. Imaginem quanto era o valor do juro mensal. Se a inflação era 30 ou 40, o juro mensal teria que ser igual ou um pouco mais. É difícil acreditar dessa loucura que passamos. Não obstante que a economia era indexada, né? Tudo aumentava aparelho. As nossas compras dos nossos fornecedores, nós comprávamos no último dia do mês, porque no início do mês seguinte mudava a tabela de custo da fábrica. No markup, nós adicionava a inflação do mês seguinte, tá? E o preço no preço, e mais a inflação. Fazemos o preço e mais a inflação. Era dado desconto diário até o final do mês. Houve choque na economia, congelamentos de preço,
planos contra a inflação, corte de 0 por 3 vezes, plano cruzado, plano Collor, congelamento do Sarney, famosa tableta, que nos causou muito prejuízo. Foi nessa década de 80 que a nossa empresa mais cresceu. Não obstante tantos problemas, mas a empresa estava capitalizada, aproveitamos a crise para crescer. Aproveitamos as oportunidades, principalmente em Santa Catarina e no Paraná, com a saída do mercado de algumas empresas do ramo. Até esse momento, não imobilizamos, não investimos em imóveis, passamos a investir daí em diante, no máximo 1% do nosso faturamento em depósito e em lojas. Hoje, da nossa lei de loja, 70% são prédios próprios. Tivemos o cuidado rígido de não investir em atividades que não deem retorno. Nada de fazendas, nada de mansão, de apartamento, etc. Minha primeira moradia, um apartamento, acima da nossa loja que construímos, inaugurado na festa das minhas bodas de prata. Paguei aluguel por 25 anos para não descapitalizar a empresa. Nossa expansão foi primeiro no interior, no Rio Grande do Sul, antes de entrarmos na capital. Fomos comendo mingau pelas bordas. Conseguimos a nossa primeira loja aqui em Porto Alegre, bem no centro, na Rua Doutor Flores. Em seguida, nos bairros. Hoje temos 15 lojas em Porto Alegre. No passo seguinte, iniciamos lojas em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo. Nos 3 estados, iniciamos também pelo interior. Hoje temos lojas nas capitais de Santa Catarina e do Paraná. No final do ano de 2012, vendemos a operação de São Paulo. Vendemos 65 lojas. Realizamos um ótimo negócio. Vendemos a existência com um bom ágio. A nossa retirada de São Paulo ocorreu por 2 razões básicas. A dificuldade de mídia, pelo alto custo, e a dificuldade de pessoas. Os nossos concorrentes gastam verdadeiras fortunas em publicidade, era impossível nós acompanharmos. Hoje nós estamos concentrados nos 3 estados do Sul. Entendemos ainda que há campo para expansão, tanto que neste ano já inauguramos 6 lojas novas e estamos com mais 5 lojas contratadas. Hoje a Colombo tem 265 lojas nos 3 estados do Sul, com 5.500 em número redondo de colaboradores. O grupo se compõe de 5 empresas, a Colombo, que é a empresa-mãe, uma empresa de consórcio, uma de revenda de motos, uma de financeira em parceria com o Bradesco e uma corretora de seguros. Somos uma empresa capital fechado, uma empresa SA, de capital fechado, profissionalizada, com 5 diretores e com faturamento deste ano do grupo, beirando os 2 bilhões de reais. É isso que eu tinha. Eu quero agradecer a paciência de vocês e dizer muito obrigado. Assim muito obrigado, senhor Adelino, por compartilhar conosco essa história maravilhosa. Isso é uma aula de empreendedorismo, desde os detalhes de buscar o cliente, tudo isso, negócio que ensina lá em Harvard, senhor Adelino, agora, né? Que de abrir o crédito, degustação, cada coisa. Eu queria que meu filho estivesse aqui para ele ouvir toda essa história, para ver se aprendia um pouquinho, sabe? E o resultado nós estamos, né, vendo aí, o senhor falou os números, né, um resultado maravilhoso. Senhor Adelino, então a gente quer agradecer muito então, a sua participação aqui e agora pedir também a participação de todos os que estão aqui com perguntas. Eu vou dar uma explicada, vou ler aqui um pouquinho como é que vai funcionar daqui para frente. Então, a plateia vai enviar perguntas, tem as meninas aqui que estão ajudando a colher as perguntas, eles vão trazer para nós essas perguntas e nós vamos fazer essas perguntas ao senhor.
Mas também tem algumas perguntas que vão aparecer aqui no vídeo, que foram algumas perguntas que foram feitas por alguns dos seus amigos, pessoas que nós entrevistamos através da TV Com, que é a nossa parceira nesse projeto. Então, a TV Com foi até a essas pessoas e fez uma matéria pequena com elas, e essas pessoas vão lhe fazer essas perguntas, tá bom? Então, aqui, para começar, eu também quero fazer a minha primeira pergunta, até que cheguem as perguntas aqui. E o seguinte, o senhor lá no início falou o seguinte: eu sou meio metido, né? Fui meio metido lá numa determinada parte. E existe aí um guru aí que diz o seguinte: nenhuma empresa é maior do que o sonho do seu fundador. Então, para se ter uma empresa desse tamanho, tem que ser metido mesmo e tem que ter sonho grande, porque senão não vai conseguir ter. E nós chegamos aqui na Colombo, que o senhor acabou de nos apresentar. Mas a minha pergunta é o seguinte, para a gente abrir: e a Colombo dos próximos 10 anos? O que é que o senhor Adelino sonha para essa Colombo? Bom, você sabe que o maior desafio de uma empresa é perpetuar a empresa, né? Então, eu te diria que meu sonho, realmente, é perpetuar a empresa. Para tal, e como tu disseste, nós temos que acreditar, temos que trabalhar nesse sentido, temos que encontrar a solução de todos os problemas que nos vêm na frente, né? E acreditar no amanhã. E, acima de tudo, acreditarmos no nosso país, no nosso Estado e nas pessoas que colaboram conosco. Muito bom. Senhor Adelino, então, vamos à primeira pergunta aqui do vídeo, não é? Até que... Olha, eu estou recebendo muitas perguntas aqui na minha mão, eu não estou conseguindo segurar as perguntas, então vocês fiquem à vontade, tá? Com o fluxo das perguntas aqui para mim. Mas antes nós vamos ouvir uma pergunta aqui no vídeo, feita pela TV Com, de uma das pessoas que o senhor conhece bastante. Boa noite a todos. Amigo Adelino, gostaria de lhe fazer 2 perguntas nesta noite. A primeira é a seguinte: o e-commerce é um desafio para o senhor? Significa uma concorrência para o mercado normal, assim as lojas físicas, onde cada vez mais são mais caros os espaços? É um desafio, é uma concorrência ou significa uma oportunidade? E a segunda pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte: a Copa do Mundo está aí, é uma realidade e vai acontecer. Eu lhe pergunto, vai ser um incremento de vendas para nós gaúchos e principalmente para os lojistas? Bem, respondendo à primeira pergunta, eu digo que ele falou se é concorrência para a loja e se é... Como é que estava o negócio do e-commerce, se era uma concorrência para a loja? Então, eu digo que sim, é concorrência para a loja, né? Mas a venda por internet é uma atividade irreversível, não tem dúvida nenhuma. Ela continuará crescendo, sem dúvida. Tudo está indo para a internet, até roupas, tênis, sapato e tal. E na nossa atividade, que é um produto maior, sem dúvida nenhuma, haverá um grande desenvolvimento. A nossa venda por internet representa 23%, 24% do nosso faturamento. Nós, talvez, é uma das poucas empresas de informática, de internet, que trabalha com lucro. Nós, realmente, trabalhamos com lucro. Eu digo isso porque vocês sabem que a grande maioria das commerce trabalham com prejuízo, né? Algumas com grande prejuízo, né? Nós estamos satisfeitos, estamos trabalhando forte para crescermos nesse segmento e nós temos a satisfação de dizer que a nossa empresa está classificada dentro de um controle que há, uma companhia que classifica na classe diamante. É a classe mais alta, classe diamante, tá? Então, não tem dúvida que a informática, o e-commerce? comecei, vai se vender cada vez mais, não tem dúvida nenhuma.
Quanto à Copa do Mundo, também já fui entrevistado com outras pessoas aqui, a Copa do Mundo realmente agregou muito pouco no comércio até agora, né? Quem imaginava que ia vender X televisores, não está vendendo. Eu dizia também há pouco de que há uma apatia do povo brasileiro para a Copa, não há entusiasmo, né? Não tem aquele estímulo, né? De modo que, infelizmente, não atingiu o objetivo de melhoria de vendas da Copa do Mundo. Perfeito. Muito obrigado. Eu estou olhando aqui mais umas das perguntas aqui dos nossos participantes, e uma que fala a respeito aqui, olha, o senhor já tem aqui a liderança aqui no Rio Grande do Sul, ficou claro o teu foco na região sul. A pergunta aqui é o seguinte: o senhor já pensou na região sul e em outras regiões, quais são os desafios de instalação das lojas Colombo iria criar no caso do exterior? Está perguntando se o senhor já pensou em ir para o exterior. E quais seriam os desafios de ir para o exterior? Estou imaginando aqui as nossas fronteiras de países limítrofes aqui. Veja bem, isso é muito difícil. Tu imagina se nós quiséssemos nos expandir aqui na América do Sul, não. Iríamos aonde? Para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai. É difícil, né? São mercados que não nos atraem, né? E para irmos mais longe também não é aquilo que nós possamos pensar agora. O que acontece é o seguinte: eu acho que ainda tem mercado aqui no Sul, ainda temos mercado para alguns anos, estamos justamente nos fortalecendo aqui no Sul, é onde nós temos a melhor presença, tem muita coisa a fazer aqui no Sul, então nem pensar para o exterior. Ok, obrigado. A outra aqui, senhor Colombo, a pergunta é o seguinte: como é que o senhor lida com as novidades do varejo, com as inovações do varejo? Tem equipe para criar, testar os novos produtos, que o senhor mostrou ao longo da trajetória, grande inovação. O senhor ia lá ainda pedir exclusividade, né? Hoje está vindo inovações para todo lado, não só do varejo, como de produtos novos. Como é que hoje trata isso, o senhor trata isso nas lojas? Essa é a pergunta aqui do Aldo Della Rosa. Olha, eu quero te dizer para ti e para os ouvintes de que a gente procura diuturnamente, todos os dias estamos procurando melhorar, estamos investindo em melhoria de novas lojas, das nossas lojas, melhor dito, na apresentação das mesmas, investindo muito no layout, fazemos grande investimento em treinamento de equipe, né? Então, a melhoria dos negócios, as fachadas das lojas, isso nós fazemos permanentemente. Estamos sempre procurando melhorar. Perfeito. Vamos ouvir mais uma pergunta aqui da TV Com para o senhor. Mais uma pessoa que também eu acho que o senhor conhece bastante, já inclusive em pescarias. Oi, alô? Colombo, me diga uma coisa. Ao longo da vida da tua empresa, qual foi o maior desafio enfrentado? Na área de RH, executivos, por exemplo, nesta área, ou na área de mercado, concorrência, ou ainda na área de marketing e propaganda? Paulo, desafios são inúmeros, né? Cada dia a gente mata um leão, né? Mas eu te diria que o maior desafio tem sido, sem dúvida nenhuma, na área financeira, viu? Ali é que está o grande problema. Porque você imagina aquilo que eu disse, você formar uma empresa sem capital, desenvolver, crescer, sair de uma pequena cidade, não é fácil. Os meus concorrentes, meus colegas que iniciaram em cidades maiores, imagina você que iniciou em São Paulo, no ABC de São Paulo, cresceu com uma barbaridade, né? É bem mais fácil. Mas nós saímos de uma cidade pequena, do mercado pequeno, então a grande luta foi dinheiro. Quanto aos demais que tu falaste, no marketing, nos recursos humanos, etc.,
Evidentemente que eu, entre todos, te diria que recursos humanos é um grande problema, né? E é um problema que cada dia que avança, cada tempo, cada passo, cada mês, cada ano, se torna cada vez mais difícil. É um grande desafio, sim, senhor. Porque nunca, não só na minha empresa, eu acho que na sua e outras tantas, nunca houve, como agora, tanta reclamatória. Nunca houve. Há uma indústria da reclamatória trabalhista, viu? Outra coisa, eu disse, nós saímos de São Paulo porque é muito difícil de mão de obra. E a gente sente essa dificuldade em toda parte, muita parte. É difícil você contratar alguém que fique alguns anos na sua empresa. Há um turnover muito grande, né? Eu fico feliz quando viajo a alguma loja, as pessoas me perguntam, me dizem para mim, seu Colombo, estou aqui há 18 anos, estou aqui há 20 anos, estou aqui. Mas, por outro lado, eu pergunto, quanto tempo está aqui? 3 meses, né? Então, há um turnover, é um grande desafio, sim, os recursos humanos. Bom, senhor Colombo, então emendo até com uma pergunta aqui relativa exatamente a isso. Como sempre valorizaste, está perguntando aqui, o treinamento e o desenvolvimento dos colaboradores da Colombo, como o senhor avalia o desenvolvimento das novas lideranças que vêm subindo agora nas empresas, no empresariado? Como é que... Olha, isso é muito bom. Inclusive, na nossa empresa, nós adotamos esse sistema, essa maneira de ser, de promovermos as pessoas que estão conosco, né? Para nossos colaboradores que mais se destacam, são convidados para passar em treinamento para gerente, para outras atividades, etc., etc. Eu acho que isso é uma coisa boa. Tem, ainda não é bem como a gente gostaria, viu? Tem muitos que são muito acomodados, que não querem desafio, que se contentam como está, não têm ambições, né? Então, de fato, é um problema. Mas tem, nós conseguimos formar um bom plantel de gerentes, etc. Perfeito. E aqui, senhor Delinda, dentro desse tema das dificuldades, né, recursos humanos, financeiros, tem uma pergunta que diz o seguinte, na época da fundação da Colombo e os últimos anos, né, anos iniciais, 60, 70, que o senhor comentou, o senhor acha que era mais fácil ser empreendedor naquela época ou agora? Olha, vamos analisar direitinho, mas eu diria que seria naquela época. Porque vamos analisar a seguinte situação da época atual. Na época, era mais fácil você começar sem capital. Quando eu comecei a minha empresa, não tinha inflação. Eu falei que comprava 30, 300 euros, porque não tinha inflação, né? Não necessariamente você tinha que ser um profissional para você iniciar um negócio. Basta que você tivesse vontade de trabalhar, alguma coisa, você conseguia desenvolver um negócio. Mas o mercado era pequeno. O mercado era muito pequeno, né? Hoje, o mercado, sei lá quantas vezes maior, é muito maior, muito maior. Mas hoje é difícil alguém se estabelecer se não for um profissional do ramo, se não for conhecer bem o que vai fazer, se não tiver um determinado valor como capital, né? Tem que ter. Mas naquela época era mais fácil, mas hoje também eu acho que é possível. Basta que se trilhe esse princípio de trabalho, de dedicação, de reinvestir seus lucros na sua empresa. Primeiro lugar, criar lucro, depois reinvestir na sua empresa, não desviar valores para outras atividades, né? Tá? Então, dá, sim, senhor, dá hoje também um pouco mais difícil, né? Porque precisa ter uma certa base para começar um negócio hoje. Perfeito. Vamos mais uma pergunta, então, aqui do... Lhe acompanho há 48 anos. A nossa empresa, seguramente como todas, enfrentou, nesse período, muitas dificuldades, teve momentos bons, teve momentos ruins. Então, eu pergunto para dizer aqui, perante toda esta plateia, em algum momento o senhor se sentiu impotente para resolver aquele problema? Não me diga que não houveram desses momentos. Algum momento, seguramente, o senhor pensou em desistir.
Em que época da Colombo isto ocorreu? Esse não é o par dos meus assuntos. 48 anos, né? Da área jurídica, tal par. Esse senhor que falou agora, Renato Bellavera, foi uma pessoa muito importante na nossa empresa. Ele esteve ao meu lado, ombro a ombro, em todo esse tempo. Nós realmente enfrentamos muita dificuldade. Mas ele falou em desistir. Não lembro, não, que eu tenha vontade de desistir nunca. Desistir nunca. Claro que você, de repente, tem à tua frente um desafio, maior ou menor. Mas eu sempre fui uma pessoa otimista. Eu vejo sempre pelo melhor. Eu vejo o cenário, para mim, sempre o melhor, sempre mais para frente é melhor. Então, eu diria para o Renato de que nunca passei um momento que tenha passado na minha cabeça de desistir. Né? Dificuldade, claro. Se falar em dificuldade, fica aqui até amanhã de manhã. Mas desistir, não. Desistir nunca. Aliás, a Sodelino disse que o empreendedor é aquele que, não sabendo que era impossível, vai lá e faz, né? Então, não está vamos dizer assim, na índole do empreendedor querer desistir, não é? Tem que ser otimista e não desistir. E tem mais uma pergunta aqui do Carlos Augusto, que fala sobre qual o seu pensamento sobre empresa familiar. Bem, a empresa familiar, aqui no Brasil, por que eu digo aqui no Brasil? Porque aqui não há ainda uma cultura, existe sim, que me fala, mas não é uma cultura geral, da preparação da família para assumir o comando da empresa. Não é? Nós sabemos, conhecemos, os senhores conhecem, quantas empresas desapareceram na transição, na sucessão. Muitas empresas desapareceram. Outras que dão certo. Sim, senhor, temos boas empresas que dão certo. Eu digo que aqui no Brasil, porque eu sei que no exterior, por exemplo, na Europa especialmente, tem empresa familiar de 150 anos. Né? 150 anos. Eu digo mais. Eu acho que todo empreendedor, melhor dito, gostaria de ver que a família fosse sucessora. Mas eu digo que é difícil. Eu digo que é difícil. Principalmente onde há uma ramificação maior de acionistas, etc., é muito difícil. É um desafio muito grande. E, olha, eu acho que qualquer investidor, qualquer empreendedor, de qualquer atividade, gostaria de ver a sua empresa continuando a sua atividade, né, por muitos e muitos anos. Mas é um grande desafio. Eu não sou contra a empresa familiar, sou contra a empresa familiar. Só acho que é muito desafio, muito difícil, melhor dito, que você faça uma sucessão sem problemas. Né? Porque quando eu já disse, quando é um grupo maior, é bastante difícil. Mas temos bons exemplos no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, conheço muitos exemplos de sucessão muito bem feita, muito duradoura. E, a propósito, senhor Colombo, tinha até deixado para o final aqui uma pergunta do nosso presidente, do Carlos Pidemas, que não pode estar aqui hoje, mas ele fala sobre sucessão, então eu vou fazê-la aqui nesse momento. Ele fala: caro Colombo, agradecendo a sua visita à DVB-RS e pedindo desculpa pela minha ausência, pergunto: quais são seus planos de sucessão para Colombo? Há muito se fala no assunto. A empresa vem se modernizando ao longo do tempo, adotando boas práticas de governança, resistindo ao assédio de compradores, crescendo constantemente e mantendo-se na liderança do mercado no sul do Brasil. Quais são os próximos passos nesse assunto de sucessão? Tá. Bom, a nossa empresa está no caminho da profissionalização. Tá? Hoje, a parte de operação já está na mão dos profissionais. Tem aqui o meu superintendente, outros 4 diretores.
Eu faço parte da empresa como diretor-presidente, porque eu tenho o compromisso de assinar os documentos, assinar os avais, etc., né? Mas eu estou preparado para para ir ao Conselho. Eu já sou presidente do Conselho, mas penso que em pouco tempo eu estarei somente no Conselho, e eu pretendo ficar lá, porque eu ficar em casa é difícil, mas preciso ficar lá para ser consultor. E fazer algumas vendas, né, só Adelino? Esse dia eu estava visitando lá o Nelson da Fruc, aí nós estávamos falando aqui desse evento, ele falou assim, não, o Adelino me ligou, tentando me vender umas motos esses dias. Então, o senhor vai ficar em casa, eu acho, dando alguns telefonemas, né? Vai ser tentando fazer mais algumas vendas. Tá bom, tá ótimo. Vamos ouvir mais uma dos nossos convidados aqui. Adelino, sabendo a importância de ter profissionais qualificados, como é que você faz para qualificar os seus funcionários, que têm lojas em diversas partes do país? Gostaria de saber isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a nossa empresa foi a primeira empresa que teve a preocupação de treinarmos os nossos colaboradores, de prepararmos os nossos colaboradores. O pessoal tem me perguntado como é que é isso, como é que é aquilo e tal. Eu tenho dito o seguinte, que eu tenho dito para os meus parceiros, para os meus comandados lá, o seguinte, que você ter uma loja bonita, numa esquina de uma cidade, bem no coração da cidade, bem iluminada, bem surtida, né? Mas se você não tem mão de obra especializada, não adianta. Eu tenho dito o seguinte, eu prefiro uma loja não tão bonita, mas com uma equipe de pessoas treinadas, que prestam bom serviço ao nosso cliente, que atenda bem, que atenda as necessidades do cliente, que entenda a necessidade do cliente, tá? Porque o cliente, ele tem, hoje, ele tem 1000 opções para comprar. Hoje, cada rua tem 4, 5 lojas, viu? Então eu comento o seguinte, vamos pensar o seguinte, o cliente entra numa loja, entra na outra loja, entra umas 4, 5 lojas antes de comprar. Ele vai encontrar mais ou menos o preço o mesmo. Aí ele pergunta para a mulher, ou a mulher pergunta para o marido, aonde vamos comprar? Vamos comprar onde fomos bem atendidos. Vamos lá naquela loja que fomos bem atendidos. Então, o treinamento, a preparação depende da gente. Depende da gente. É verdade, infelizmente, é verdade, que nem sempre se consegue disposição dos colaboradores de serem treinados, né? Mas este é um fato, um assunto. Nós agora estamos criando 3 escolas, estamos ampliando nossas escolas, que nós queremos que, quando um funcionário for contratado, que ele esteja realmente na ponta dos cascos para entrar na nossa empresa. Perfeito. Obrigado, Sr. Adelino. E aqui tem mais uma pergunta, agora um pouco sobre a parte de uma... O senhor falou muito das geladeiras, das televisões, e aqui tem uma pergunta sobre as motos, né, que eu estava trazendo aqui. E como é que foi a experiência aí com a filial de motos? Contar um pouquinho sobre essa experiência. Bem, vejam, nós estamos trabalhando 3 ou 4 anos com motos, não lembro bem. Vendemos motos importadas da China, que é uma marca totalmente desconhecida, né? No Brasil, a marca Honda deve ter por volta de 80% do mercado, né? Naturalmente que essa importada ela tem um preço um pouco melhor, é uma moto boa, nós não venderíamos um produto se não fosse bom, né? Começamos uma atividade também sem conhecer. Um genro meu que toca isso, se dedicou muito, gosta muito e tal.
Eu posso dizer hoje, meu caro, que hoje nós já atingimos um faturamento bem interessante, e o meu genro está se preparando, todos os dias ele fala para mim o seguinte: estão vendendo 600, 650 motos, eu preciso chegar a 1.000 motos por mês. Aí nós vamos ter um resultado bem melhor. Então, estamos trabalhando, porque se não houver... Veja que esse é um negócio muito difícil, sabe por quê? Porque depende do dólar. Se de repente o dólar disparar, acabou, não tem mais mercado, viu? Mas, por enquanto, nós estamos conseguindo administrar isso e nós estamos aí preparados para, alguns meses, atingirmos a meta de 1.000 motos por mês. Com muito bom resultado. Bom, vamos ver mais um vídeo? Caro Adelino, quero dizer ao senhor que o sucesso da CDL de Caxias reflete a sua passagem por esta entidade no passado. A pergunta que eu quero fazer ao senhor é: o que representou ao senhor ser presidente desta entidade e o que representa aos demais empresários de sucesso, como o senhor, as entidades CDL, por exemplo? Bom, acho que o CDL de Caxias realmente é uma entidade, uma das mais fortes do Estado, mas ela não fui eu só passei pela CDL, os que me antecederam, os que me vieram depois, foram pessoas dedicadas ao movimento lojista. Mas eu gostei da pergunta porque eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: o movimento lojista, para mim, foi algo extraordinário, porque eu tive oportunidade de sentar na mesa com colegas que, se não fosse o movimento lojista, jamais teria essa oportunidade, né? Eu participei do movimento lojista em Porto Alegre, participei aqui em Caxias, em Porto Alegre também, fui diretor regional. Eu cheguei a ser candidato a presidente da Confederação, depois me dei conta que eu não tinha tempo de atender, mas foi muito importante porque eu conheci muitas pessoas, trocando ideias com pessoas. Eu fiz amizades do Iapoque ao Chuí, né? Foi uma escola, eu quero dizer a vocês que, lamentavelmente, por ser oriundo de uma família muito humilde, eu não tive chance, nem mínima condições de cursar um curso superior, né? Então, para mim, a minha universidade e faculdade foi as viagens que eu fiz como representante comercial, conheci muitas empresas, muitas maneiras de ser, mas o movimento lojista, sem dúvida nenhuma, foi para mim uma escola fantástica. Ali que eu consegui meu canudo. Bom, Sodelino, tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que tem um pouco relacionada também com essa questão da liderança no movimento logístico, da lojista. Fala aqui, como o senhor se avalia como um líder nessa empresa, né, para construir toda essa organização que tem essa potência, conforme é colocado aqui, e quais o senhor acha que devem ser as qualidades de um líder, né, para conduzir um negócio a contento? Bem, eu acho que, antes de mais nada, é você respeitar as pessoas, né? Você tem que respeitar as pessoas, você precisa compreender as pessoas, você precisa, sim, com a sua experiência, orientar as pessoas, viu, né? Porque uma liderança você não compra na farmácia, né? Não compra em lugar nenhum. Uma liderança você forma. Forma de que maneira? Com exemplos. É só com exemplos, viu, né? Eu quero dizer a vocês que não me considero um grande líder, mas eu tenho procurado exatamente esse caminho, né? De compreensão com as pessoas. Eu trato bem a senhora que avare nosso corredor, assim como o mais alto diretor. Então, essas coisas que precisam que a gente compreenda, valorizando sempre as pessoas, por mais humilde que sejam.
Perfeito. Nós estamos encaminhando aqui, Sodelino, para o final, e tem mais duas perguntas aqui. Tem uma pergunta que eu vou fazer aqui para o senhor e tem uma outra ainda aqui que vai ser apresentada no vídeo. A pergunta aqui para o senhor é o seguinte, com respeito à expansão, ao novo um centro de distribuição, que é um dos maiores do Estado, que está sendo construído aqui em Canoas, que foi algo assim que muito rapidamente vinha sendo estudado, mas teve uma relação com a Prefeitura de Canoas e rapidamente se teve a decisão de construir. Queria que o senhor compartilhasse conosco um pouco essa experiência, primeiro, desse relacionamento com Canoas e um pouco contar para nós aqui essa expansão que o senhor está fazendo aí do CDA. Veja, meu caro, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. O nosso centro de distribuição em Porto Alegre não cabe mais nada, está pequeno, estamos com mercadoria na rua, estamos com muitas dificuldades, não tem como expandir. Então, há bastante tempo estivemos procurando alguns imóveis para comprar, algum terreno para comprar, e não é muito fácil, não. Aqui, que não seja muito longe, né? Não é muito fácil, não. Felizmente, apareceu aqui em Canoas, bem situado, um tamanho muito bom. Então, já compramos o terreno e agora estamos na base da preparação do projeto para construir. Imagina que aqui nós estamos com 18 ou 20 mil metros, lá nós vamos construir 40 mil metros como primeira etapa, né? Ali nós construiremos também toda a parte administrativa, restaurante, tudo naquele terreno. Tá? Então, esses são os desafios que você tem dia a dia, que precisa investir, que precisa força, que precisa trabalho, precisa estudar. A vida é assim, viu? Mas é bom. A gente tem que ter coragem para tocar os negócios. Perfeito. Vamos à última pergunta, então, que eu acho que tem relação também com este trabalho aí, com decorrência disso. Senhor Adelino Colombo, o senhor é uma das grandes lideranças empresariais, não só do Rio Grande, mas do Brasil. Um homem que tem a marca do empreendedorismo, da perseverança, da liderança. Hoje, o setor público tem um grande desafio. O setor público, como é para todos, precisa ser mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo que o setor privado. O senhor que tem essa grande experiência no setor privado, liderando este grupo, né, que é orgulho de todos os gaúchos, que ensinamentos, que orientações o senhor deixa para os gestores que estão à frente das administrações municipais, estaduais e federal? Que lições o senhor deixa para os gestores públicos? Difícil, vai ser difícil. É difícil. Porque para dar lições, a gente faz, mas será que acontece alguma diferença depois? Bom, gente, eu quero dizer a você o seguinte, eu não sou muito ligado, não discuto muito política, mas eu tenho minha maneira de ver as coisas. O grande problema, do meu ponto de vista, da administração pública, é a má gestão do erário público. Se gasta mal, não se tem previsões, se conduz os investimentos de acordo com o interesse de políticos, de acordo com, se isso dá voto, eu faço, se não dá voto, eu não faço. Né? Então, é muito difícil um conselho, alguém que, de fato, você pode dar conselho, eu acho que não muda nada. Porque, sem dúvida nenhuma, um país que arrecada tributos como arrecada o Brasil, né? Vendo essa infraestrutura que nós temos, vendo, meu Deus, a parte de saúde, segurança, nenhum de nós tem certeza que retorna para casa no mesmo dia, nenhum de nós. Então, falta muito nesse país, falta muito, mas o grande problema é a má gestão, né? Olha que quantas obras inacabadas, quantas obras gastam-se fortunas e tal, etc, etc. É um país grande, centralizado, toda a receita centralizada num monte, né? E aí fica muito difícil de fato, né? Então, às vezes me perguntam, eu falo, quando eu respondo do meu ponto de vista, não sou nenhum especialista, eu já disse.
me perguntam, como é que tu vê a situação do Brasil? Nós que estamos aí, com esse negócio de crise, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho dito o seguinte, eu acho que o Brasil vai bem. O que vai mal são os governos. O Brasil vai bem. Porque se nós andarmos para esse Brasil lá fora, para as estradas, você vai encontrar caminhões, você vai encontrar automóveis, você vai encontrar novas construções, você vai encontrar fábricas aumentando. Tá? É um progresso, sim, senhor. O que esses caminhões estão transportando? Milhares de caminhões, milhares de caminhões. Então a economia vai bem, o governo vai mal. Vai muito mal. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Mas falando desse senhor aqui, eu quero dizer a vocês, tá, que eu fiquei impressionado quando eu conheci, estive lá na prefeitura, impressionado com o trabalho do prefeito Jorge, né? Fiquei impressionado com o trabalho. Com que equipe que ele montou, uma equipe de trabalho, de pessoas, fantástica, né? Uma organização fantástica, uma disciplina. Nunca imaginei eu que tivesse uma prefeitura nessas condições. Fiquei maravilhado, realmente. Perfeito. Sodelino, estamos chegando aqui ao fim. Aqui, em nome da DVB, nós queremos agradecer muito ao senhor pela sua participação aqui. Queremos agradecer por ter descido a serra e compartilhar conosco essa história maravilhosa da Colombo, a história que você construiu na Colombo, e de servir de lição para todos nós, da força, da necessidade do otimismo, da necessidade da gente acreditar, né? Acreditar na gente, em primeiro lugar, da autoconfiança tua de conduzir os negócios, de ficar devendo, nem sei quantas vezes mais, porque tinha 3 mil, ficou devendo 100, entendeu? Então, 30 vezes mais autoconfiança e transmitir isso para a gente, isso é uma lição muito grande e um exemplo cujo resultado a gente vê nas 265 lojas, nas 1000 motos que serão vendidas, não é? Então, a gente vê isso na prática, o resultado de tudo isso. Então, em nome da DVB, nós agradecemos aqui o senhor e queremos dizer que o senhor hoje faz parte da história dessa casa aqui, que é a Casa do Marketing e Vendas, que é a DVB. Agradecemos também a todos vocês que estão aqui, que vieram aqui prestigiar a nossa casa, prestigiar o senhor Adelino aqui conosco, e eu gostaria de repetir, assim, agradecer os associados e dizer àqueles que não são associados, que estão perdendo a oportunidade de se tornar os sócios dessa casa e contribuir aqui também para desenvolver o marketing no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de aqui estar, dizer da satisfação de encontrar muitos amigos, né? E o que eu disse é o que eu sei dizer, mais do que isso, não sei. Então, na verdade é o seguinte, de que uma vez eu ouvi uma pessoa com deficiência física que perguntaram para ele o seguinte: como é que você faz? Como é que você é músico se você não tem as duas mãos? Como é que você consegue uma gaita de boca? Você consegue. Ele respondeu o seguinte: o querer é poder. Eu acho que isso que é a grande verdade. O querer é poder. Nós podemos fazer aquilo que queremos. Obrigado. Obrigado,